Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos resolver algumas questões elaboradas do tópico de descontos. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. A primeira questão que eu escolhi é a questão do Dário, ou também a questão do Grande Hotel de Siena. Ambos são personagens da questão. E pode aparecer, então, lá no fórum de dúvidas de desconto, tanto como questão do Dário ou questão do Grande Hotel de Siena, no título do tópico do fórum. Então, vamos lá. O Grande Hotel de Siena tem uma nota promissória que irá vencer daqui a 42 dias no valor de 19.300 euros. Ou seja, o hotel irá receber esse valor de seu cliente só na data do vencimento. Contudo, a empresa tem diversas outras contas que têm um vencimento bem mais próximo e, por isso, ela vai precisar desse dinheiro antes. Dário, o administrador do hotel, decide dar essa nota promissória em garantia para um banco que irá descontar um valor sobre o valor de face, ou seja, os 19.300 euros. Ele tem duas opções. O Banco Monte dei Paschi, que cobra uma taxa de desconto bancário simples de 1,1% ao mês, ou o Banco Intesa, São Paulo, que cobra uma taxa de desconto simples de 1,35% ao mês. Ao analisar as duas propostas, determine qual banco Dário deve escolher para descontar o título e qual a diferença entre os valores descontados em cada um dos bancos a favor do banco que Dário deve escolher. Então, pessoal, na verdade, essa questão lá no banco de questões, lá nas AFs, ela é uma questão de múltiplas escolhas. Eu não coloquei as múltiplas escolhas, nós vamos resolvê-la aqui e vamos ver a resposta final. Uma curiosidade dessa questão é que ambos os bancos existem. O Monte dei Paschi é o banco mais antigo em atividade, ele foi fundado em 1472, e o Banco Intesa São Paulo também é um banco que existe, mas é um banco bem novinho, de 2007. Então vamos voltar à questão. Marcando aqui os nossos dados. O que nós temos de dados da questão? O nosso N é 42 dias, ou seja, o prazo que ele vai descontar o título, que ele vai antecipar o título, é de 42 dias. E o valor de face do título é 19.300, ou seja, o valor na data de vencimento é 19.300. E cada um dos bancos tem uma taxa e um regime de desconto. O Monte dei Paschi usa desconto bancário simples de 1,1% ao mês, e o Banco Intesa usa desconto simples racional de 1,35%. Então, ambos são simples, mas um é bancário e o outro é racional. Então, nós temos o seguinte, o N vai ser 42 dias, ele vai antecipar 42 dias e o valor de face 19.300. Marcamos em verde ali no slide anterior as informações que são pertinentes apenas ao Monte dei Paschi, que é a taxa de desconto bancário simples de 1,1% ao mês. E marcamos em azul as informações que são apenas pertinentes ao Banco Intesa, que é o regime, que é racional composto, e a taxa desse regime de 1,35% ao mês. Primeiro vamos calcular aqui o desconto ou o valor descontado. A gente pode calcular diretamente o valor descontado, a gente sabe a fórmula do valor descontado no regime de desconto bancário simples. Então, desconto bancário simples. Nesse regime, nós sabemos que o valor descontado, ou seja, o valor que a pessoa vai receber ao descontar o título, vai ser igual a o valor nominal, S, vezes 1 menos a taxa de desconto, nesse caso é a taxa D de desconto bancário simples, vezes o prazo. Mas o prazo, ele precisa estar na mesma unidade de tempo da taxa. Como a taxa é mensal, então o meu prazo aqui vai ser 42 sobre 30 meses, certo? Então, usei a regra do banqueiro para colocar o prazo na unidade mês. Portanto, o nosso valor descontado vai ser
o valor nominal, que eu sei quem é, 19.300, vezes 1 menos a taxa de desconto bancário simples, que é 1,1%, então 0,011, vezes 42 sobre 30. Fazendo essa conta, nós chegamos que o valor descontado vai ser 19.000 com R$ 2,78. Então, esse vai ser o valor que ele vai receber se ele utilizar o banco Monte del Paschi. Ele vai receber, vai entregar a nota promissória de 19.300 e vai receber do banco 19.000 com 2,78. O que o banco vai fazer com essa nota? Ele vai descontar os 19.300 42 dias depois. Agora vamos calcular o valor descontado que o Dário receberia se ele utilizar o banco Intesa. Mas para isso a gente precisa utilizar as fórmulas de desconto racional simples, porque esse é o regime que o banco Intesa utiliza. Então, no desconto racional simples, nós sabemos que o desconto vai ser igual a o valor nominal vezes a taxa, vezes o prazo, dividido por 1 mais a taxa vezes o prazo. Eu coloquei dessa forma aqui, eu não coloquei a fórmula do valor descontado diretamente, porque nem todas as fórmulas são dadas na prova. As que não são dadas são facilmente encontradas das que são. E nesse caso eu vou fazer o exercício de encontrar o valor descontado utilizando a fórmula do desconto, porque eu sei que o valor descontado é o valor nominal menos o desconto. Então, a fórmula para o valor descontado racional simples vai ser o valor nominal menos o desconto racional simples. E o desconto racional simples é S vezes D vezes N sobre 1 mais D vezes N. Agora, eu preciso fazer o quê? Bom, eu vou somar essas coisas, colocar tudo sobre o mesmo traço de fração. Então, eu tenho um S aqui, que o denominador era 1. Quando eu colocar tudo sobre o mesmo traço de fração, eu vou ter que multiplicar por todo o denominador que está ali. Então, vai aparecer 1 mais dn, multiplicando esse S aqui. E menos S vezes D vezes N. Agora, distribuindo esse S, nós temos que o P racional simples vai ser S mais S vezes dn menos S dn, tudo dividido por 1 mais dn. E observem aqui, ó, SDN menos SDN cancela. E aí nós chegamos na fórmula do valor descontado no regime de desconto racional simples, que é S sobre 1 mais dn. Então, dessa fórmula aqui, do racional simples, nós obtemos a fórmula que o valor descontado vai ser S sobre 1 mais dn. Agora nós aplicamos os nossos dados. O nosso S, o valor nominal, é 19.300. 1 mais a taxa é 1,35, então 0,0135. E o prazo, novamente, eu tenho que colocar, como a taxa é dada em meses, eu tenho que colocar o prazo em meses, e novamente eu vou usar a regra do banqueiro para dizer que N é 42 sobre 30 mês. Então, vezes 42 sobre 30. Fazendo esse cálculo, nós chegamos que o valor descontado no desconto racional simples vai dar 18.941 com 9,962 e mais algumas casas. Então, esse vai ser o quanto o Dário vai receber se ele utilizar o banco Intesa. Então, qual o Dário vai escolher? Bom, vai escolher o Monte del Paschi. Por quê? Porque o valor que ele vai receber pelo título é maior, é 19.000
com R$ 2,78, enquanto no Intesa ele recebe R$ 18.941 com 99,62, se arredondar, R$ 18.942. Fazendo a diferença, nós temos que o banco Monte dei Paschi ele é melhor do que o Intesa basta fazer essa diferença aqui, e nós vamos chegar em R$ 60,78,3. Cortando essa casa decimal, R$ 60,78. Na verdade, euros, né? Não é reais. Neste caso, é euros. Então, a resposta seria Monte dei Paschi é melhor por uma diferença de 60,78 €. Essa é a alternativa que vocês deveriam procurar. A próxima questão não é uma questão elaborada, mas é uma questão que envolve taxa administrativa. E a taxa administrativa é uma questão que vocês têm um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a taxa administrativa ela é sempre cobrada por quem administra dívida. Então, imaginem que se o banco ele é um credor, quando a pessoa desconta um título, ela vai pagar antecipado, né? O banco é um credor da dívida, então ele receberia na data, a pessoa quer antecipar o pagamento, ela vai receber um desconto por esse pagamento. Então, a taxa administrativa ela é abatida do desconto. Ou seja, nesse caso, a taxa administrativa ela faz parte do valor descontado, ela é adicionada ao valor descontado. Agora, quando o banco ele é um pagador, ou seja, a pessoa tem uma aplicação que vai vencer, que vai maturar em tantos dias de valor nominal S. Quando ela decide antecipar, quando ela decide receber esse dinheiro antes, o desconto fica para o banco e o valor descontado fica para a pessoa que está descontando o título. Mas a taxa administrativa, como eu falei, sempre fica para o administrador, que nesse caso, novamente, é o banco. Então, nesse caso, a taxa administrativa ela é adicionada ao desconto e ela é subtraída do valor descontado. Então, você sempre tem que tomar cuidado com isso, tem que pensar, bom, essa taxa administrativa eu vou adicionar ou subtrair do desconto. Eu vou adicionar ou subtrair do valor descontado. Como que eu decido isso? Pensando quem é credor e quem é devedor. Vamos lá ver o exemplo do Jamie Lannister. Então, Jamie descontou uma duplicata de valor nominal de R$ 3.000, 48 dias antes do seu vencimento no Banco de Bravos. Sendo de 1,7% a taxa de desconto bancário simples utilizada na operação e que cobra uma taxa de 2,3% sobre o valor nominal do título, descontado integralmente no momento da liberação dos recursos, como despesa administrativa, qual o valor descontado, ou seja, qual o valor recebido por Jaime. Essa questão está bem prolixa, ela se repete para ficar bem claro os dados para vocês. O valor nominal do título é R$ 30.000. Acho que eu falei 3.000 antes, mas é R$ 30.000. O prazo é 48 dias. E a taxa de desconto que o Banco de Bravos cobra é 1,7% ao mês. Como a taxa está em mês, eu vou precisar transformar meu prazo em meses. 48 sobre 30 mês. Além disso, ele cobra uma taxa de 2,3% sobre o valor nominal do título. Então, aqui é importante, ó, isso é cobrado sobre S, ou seja, sobre os 30.000. É bem importante que a gente deixe isso bem claro, a gente é prolixo, porque muitos de vocês tendem a cobrar a taxa, a descontar a taxa ou aplicar a taxa sobre o valor já descontado. Vocês fazem o cálculo do desconto, acham o valor descontado e depois aplicam 2,3% sobre esse novo valor. Não é isso que a gente está pedindo.
A gente está dizendo que é sobre o valor nominal, então é sobre os 30 mil todo. Certo. Então vamos lá. Eu sei que o Banco de Bravos usa o regime de desconto bancário simples. Usando o desconto bancário simples, eu sei que o desconto, eu vou calcular o desconto separado do valor descontado para depois a gente pensar ou aonde a gente soma a taxa. Então, o desconto bancário simples vai ser 30 mil vezes de desconto bancário simples vezes o prazo, 48 sobre 30. Lembrando que a fórmula é valor nominal vezes a taxa vezes o prazo. Fazendo esse cálculo, nós temos que o valor do desconto é R$ 816. Certo. Agora vamos calcular a taxa. A taxa é 2,3%, então 2,3 sobre 100 de 30 mil. De novo, ó, ela não incide sobre o valor descontado, ela incide sobre todo o valor nominal. Então, esses dois zeros cortam. Então, eu tenho 2,3 vezes 300 e isso é igual a 690. Pronto. Agora vamos pensar quem vai ser o valor descontado. O valor descontado, P, ele vai ser o valor nominal, 30 mil, menos os 816. E agora eu tenho que decidir menos ou mais a taxa. Bom, observem, esse 690 fica para o Banco de Bravos. Esses 816 também, porque isso aqui é quanto o Banco de Bravos está cobrando para deixar o Jamie descontar esse título 48 dias antes. Então, se esses 690 ficam para o Banco de Bravos e esse valor aqui fica para o Jamie, então eu tenho que descontar dos 30 mil. Nesse caso aqui, ó, como esse valor fica para o Banco de Bravos, como penalidade por ele descontar 48 dias antes, e esse aqui também fica por taxa administrativa, eles têm que ter o mesmo sinal aqui. Os dois vão ser descontados do valor nominal de 30 mil. Então, o valor do Jamie, o valor que o Jamie vai receber 48 dias antes, vai ser R$ 28.494. Agora vamos fazer uma questão de taxa efetiva do período inteiro. Não é uma questão também muito elaborada, mas é uma questão diferente e é uma questão que o regime é o racional composto. Então, nós vamos poder utilizar a calculadora financeira HP12C com as teclas financeiras para resolvê-la. Vamos lá. O banco Grey Bank cobra uma taxa de desconto racional composto de 21,79 ao ano para resgate antecipado de títulos. Determine a taxa efetiva de toda a operação para resgates efetuados 26 dias antes do vencimento. Então, vamos pegar os dados aqui. Eu sei que eu estou no regime de desconto racional composto. A taxa de desconto racional composto é 21,79% ao mês. Essa taxa, pessoal, ela é equivalente a uma taxa de juros em juros compostos. Por quê? Porque a fórmula aqui é exatamente a mesma da fórmula de juros compostos. S é igual a P vezes 1 mais D elevado a N. Ou o valor descontado é o valor nominal dividido por 1 mais a taxa de desconto elevado
a N. Então aqui é importante vocês reconhecerem que esse problema ele é equivalente a um problema de juros compostos. Os únicos dados que eu tenho é que N é 26 dias e a taxa é 21,79% ao ano. Colocando o N em anos, usando a regra do banqueiro, a gente tem 26 sobre 360 ano. Certo? Então, a nossa fórmula nos diz que o valor nominal vai ser o valor descontado vezes 1 mais a taxa. Eu já chamei de I, né? Porque é uma taxa de juros compostos, como eu disse para vocês, é um problema equivalente, mais a taxa de desconto, a taxa de juros compostos, elevado a N. Nesse caso, então, aqui a gente tem que S é igual a P vezes 1 mais 0,2179 elevado a 26 sobre 360. Ou ainda, S sobre P é igual a 1,2179 elevado a 26 sobre 360. Ok. E o que eu quero saber? Eu quero saber a taxa efetiva. A taxa efetiva, agora eu vou fazer em azul aqui. A taxa efetiva, ela pega o mesmo S e leva no mesmo N, só que eu vou considerar o período inteiro, né? Como se 26 dias fosse um período corrido. Então, eu tenho assim, ó, S vai ser igual a P vezes 1 mais a taxa efetiva elevado a 1. Ou seja, considerando os 26 dias como um período só, qual é a taxa que leva esse mesmo valor nominal nesse mesmo valor descontado? E agora, se eu fizer a mesma relação aqui, ó, eu tenho que S sobre P é igual a 1 mais I efetivo elevado a 1. Então, vamos recolher agora as duas coisas que eu sei. S sobre P, por um lado, vale isso, mas por outro vale isso. Então, se eu igualar, né, como S sobre P é igual a S sobre P, isso quer dizer que 1 mais I efetivo elevado a 1 é igual a 1,2179 elevado a 26 sobre 360. Então, vamos reescrever essa conta aqui no próximo slide e fazer a conta. Então, temos que 1 mais a taxa efetiva elevado a um período tem que ser igual a 1,2179 elevado a 26 sobre 360 avos. Isolando a taxa efetiva, que é o que a gente busca, nós temos que 1 mais a taxa efetiva é igual a 1,2179 elevado a 26 sobre 360, ou ainda a taxa efetiva é igual a 1,2179 elevado a 26 sobre 360 menos 1. E se fizermos essa conta na calculadora científica, vamos encontrar 0,01433. Observando que essa taxa é unitária, então eu vou olhar para a quinta casa decimal para decidir o arredondamento. A quinta casa é um 3, logo vamos arredondar para baixo e a taxa vai ser 0,0143. Em porcentagem, isso é 1,43%. A unidade aqui é o período, então eu não vou escrever uma unidade aqui, é 1,43% a taxa efetiva da operação inteira, ou seja, da operação de 26 dias. Então, pessoal, vamos aproveitar e lembrarmos o que nós aprendemos em equivalência de taxas para usar as teclas financeiras para resolvermos esse problema. Como que a gente resolve isso na calculadora financeira? Bom, vamos lembrar o seguinte, sempre que nós temos
esse tipo de equacionamento aqui, nós vimos nos slides da semana passada que nós podemos utilizar as teclas financeiras da HP12C para resolvermos esse problema de encontrar essa taxa efetiva ou encontrar uma taxa equivalente. Então, sempre que eu tenho um problema de taxas equivalente, 1 mais I1 elevado a N1 igual a 1 mais I2 elevado a N2, ou seja, eu tenho uma das taxas, eu sei os prazos, né? Na verdade, esse prazo é igual a esse, só que eles estão escritos em unidades distintas normalmente, como aqui, né? Aqui um período é 26 dias. E aqui eu estou escrevendo 26 dias como 26 sobre 360 avos de ano. Então, é o mesmo período. Quando eu quero encontrar a outra taxa, eu posso pensar num problema de juros compostos. Para isso, eu multiplico ambos os lados por um PV qualquer, PV, e me dou conta que isso aqui é justamente a fórmula de juros compostos. Isso aqui é igual a um valor futuro, né? Porque a fórmula de juros compostos diz que S é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Como essas duas coisas são iguais, isso aqui também é um FV e é o mesmo valor futuro, né? Por esse sinal de igualdade. Então, o que essa relação me diz? Essa relação me diz assim, ó, eu tenho uma taxa I1 e um prazo N1, que na unidade de prazo N1, dado um PV, geram um FV. E a taxa I2, no prazo I2, dado o mesmo PV, gera o mesmo FV. Essa é a ideia da equivalência de taxas. Então, eu posso olhar para isso aqui, 1 mais a taxa efetiva no período 1, igual a 1 mais 0,2179 elevado a 26 sobre 360 e pensar justamente nisso. Se eu colocar 1 na frente, que seria o meu PV, eu posso pensar nesse problema aqui como um problema de juros compostos, onde 1 é o PV, 21,79 é a taxa e 26 sobre 360 é o prazo. E aí eu peço para ele calcular o FV. Então é justamente isso que eu faço aqui, ó. 26 sobre 360, eu declaro como N, depois eu declaro o meu PV como 1, depois eu declaro a taxa como 21,79 e peço para ele calcular esse valor futuro. Agora, sabendo esse valor futuro, eu vou resolver esse novo problema, que é FV é igual a 1 vezes 1 mais I na taxa efetiva elevado a 1. Então, o FV aqui eu sei e já está registrado. O PV eu sei e já está registrado. Basta, então, eu registrar esse novo prazo. Eu vou declarar N1 e vou perguntar qual é a taxa. Ou seja, qual é a taxa que leva esse mesmo R$1, nesse mesmo valor que nós encontramos para FV, que no caso é 1,014, dado que o prazo é 1. E aí ele vai responder 1,43, que é exatamente o que nós encontramos. Obviamente, vocês não precisam fazer toda essa conta aqui para fazer na calculadora financeira HP12C. Eu fiz toda essa conta para ficar claro para vocês por que a gente faz essa sequência de teclas, mas daqui a pouco essa sequência de teclas fica natural para vocês sempre que vocês vão calcular uma taxa efetiva. Então vamos fazer para ver que vai dar certo. Uma coisa muito importante é que o C aqui, ó, esteja no visor da calculadora, ou seja, que a gente esteja usando convenção exponencial, porque esse prazo não é inteiro, 26 sobre 360 avos. Se ele não tiver aqui, ó, vocês têm que apertar STO e EX para colocar o Czinho ali. Então, limpamos os registros
e entramos com 26, Enter, 360, divide, esse é o nosso prazo, N, o PV é 1, 21,79 é a taxa, e aí pedimos o FV. 1,01433. Então, agora eu vou declarar o N igual a 1, ou seja, eu vou perguntar para a calculadora, dado o mesmo PV de R$1 e o mesmo FV de 1,0433, qual tem que ser a taxa para que eu chegue nesse FV, sendo que eu tenho só um período, ou seja, eu considero os 26 dias como um período inteiro. Então, 1 é N e peço I, 1,43. Então, essas são as questões do tópico de desconto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, postem lá no fórum de desconto e nós responderemos para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.